Gente, hoje o nosso podcast está sendo patrocinado pela acupunturista e fisioterapeuta Gisele Santana. A Gisele ela é especializada em medicina chinesa e também em fertilização e gestação. Então, o cuidado da mulher está em uma das melhores mãos. Eu sou Gisele Santana, fisioterapeuta e acupunturista especializada em fertilidade e gestação. E estou aqui para oferecer o melhor tratamento na medicina tradicional chinesa, visando o seu bem-estar, o seu emocional e a sua qualidade de vida. Então, se você quiser cuidar da sua saúde com aquele carinho e com uma profissional maravilhosa, tá aí para vocês conhecerem. Aqui vai estar o QR Code e embaixo o contato da doutora Gisele, ok? E agora começaremos o nosso novo podcast. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou aqui com o pessoal da OncoHealth, uma clínica especializada em oncologia veterinária. E estamos aqui com as médicas responsáveis que vão se apresentar agora e falar um pouquinho de cada uma, por favor. Bom, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Meu nome é Mariana, eu sou oncologista veterinária, especializada em oncologia, e na OncoHealth responsável pela parte cirúrgica. Meu nome é Dayana, também sou especializada em oncologia veterinária e minha responsabilidade maior lá é na parte clínica. Meu nome é Thaís, eu também sou especializada em oncologia, trabalho com tratamento paliativo e terapia canabinoide também. Fico mais na parte clínica, mas também fico na parte cirúrgica junto com a Mari. Bom, e como surgiu a OncoHealth? A OncoHealth, a princípio, em 2015, surgiu a partir de uma ideia minha e da doutora Dayana. Na época, nós não conhecíamos a doutora Thaís ainda, que hoje faz parte da nossa equipe, né, e do quadro societário da OncoHealth. A gente teve essa ideia de buscar conhecimento, de entrar nesse mundo da oncologia para tratar os animais de uma forma correta, de uma forma mais especializada, né? E aí surgiu a marca OncoHealth e surgiram os atendimentos volantes, que a gente chama. Que é quando a veterinária, né, o profissional, ele se desloca em clínicas veterinárias para fazer o serviço. Então, nós fazíamos, a princípio, não tínhamos local fixo. Aí vocês atendiam em determinadas clínicas? Em determinadas clínicas, de Ribeirão e região. Ah, tá. Nós dividíamos, né, entre nós duas, algumas clínicas aqui, e também da região de Ribeirão, indo até Araraquara, e atendíamos volante. Em 2018, houve a inauguração, né, do local físico mesmo, e aí, a partir desse momento, a estrutura aumentou. Então, nós conseguimos investir na parte de segurança, né? Hoje nós utilizamos a cabine de segurança para manipulação de quimioterápico, temos o centro cirúrgico com equipamentos, né? Então, hoje a gente consegue oferecer um serviço muito melhor do que realmente quando fazíamos volante. É mais fácil porque ficam com vocês, né? Vocês já comandam tudo isso, né? É muito mais fácil, muito mais né? fácil, concentrar, já é o controle, né, de qualidade de vocês mesmo, com né? certeza. E aí, é questão de estrutura, né? Exato, Também é melhor. Então, a estrutura, assim, ampliou. Com isso, né, a doutora Thaís também foi sendo introduzida ali na rotina. E hoje a gente consegue fazer todo o tratamento, né, especializado em oncologia, desde a consulta. Então, a princípio, chega para atendimento até a finalização com tratamento, cirurgia, quimioterapia. E aí são vários serviços que a gente oferece hoje. E, assim, hoje a veterinária está toda com especialização, igual Sim, no cliente. E por que vocês escolheram oncologia? Aí eu quero saber de cada uma, né? Cada uma. No meu caso, a oncologia, ela surgiu como interesse quando eu fazia residência. E aí chegavam os casos, isso lá em 2009, 2010. Então, assim, já tem muita evolução desde lá. Tem, porque o meu gatinho em 2013, ele foi diagnosticado com câncer. Você fez tratamento, fez químio e curou tranquilamente. Ótimo. E na época da residência havia uma deficiência, né, em relação à parte de opções mesmo, de tratamentos, e isso começou a... Não é possível, né? Chega até aqui, daqui pra frente, que vai fazer, né? E aí, nisso, eu e a Dayana, a gente já se conhecia, e aí começou a surgir esse interesse.
E nós começamos, inclusive, a pós-graduação, né, Então juntas. você já começou junto com ela na Isso. mesma Na mesma situação, no pós-graduação. caso. Isso, a história cruza entre eu e ela. Basicamente isso. Mas eu também, que me teve, né, bastante esse interesse, foi quando eu participei de uma semana acadêmica da Unesp, que foi só voltada para oncologia. E ali que realmente abriu a mente, falou, nossa, tem coisas a serem feitas, né? Porque até então, muito tempo atrás, né, um tempo atrás, praticamente não tinha muito o que ser feito, ou pelo menos a maioria dos lugares que a gente frequentava era dessa forma, inclusive, é o que a Mariana falou, né? Eu e ela fizemos a residência no mesmo lugar, lá que a gente acabou se conhecendo, e a gente queria, né, buscar mais conhecimento, melhores tratamentos aí para esses pacientes. Uhum. Você tá aí, você é mais nova, né? Eu sou mais nova. Mais nova. Eu sou a rapinha. Mas também foi uma semana acadêmica da Unesp que eu tive, fui pra lá e me apaixonei por onco, porque é fascinante mesmo, é demais. E aí eu comecei a fazer estágio, fiz estágio em outras áreas, fiquei um tempinho lá no mestrado da Unesp, me apaixonei. Fiz em outras áreas, mas nada me fascinava, assim, tanto quanto a onco. Aí fiz estágio com as meninas também. Depois fui pra Unesp de novo. E aí foi só onco. Treino em onco, pós em onco, rotina de onco. E eu lembro, assim, não vou contra a minha idade, mas eu lembro quando a sua mãe falou que você tinha entrado na veterinária. Sim, nossa, faz tempo. Que Que legal. eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei com a mãe dela. Não no mesmo lugar, mas a gente trabalhou na prefeitura. Eu era de um lugar, ela era de outro, mas a gente se conhece de lá. Que legal. E me fala uma coisa, meninas, eu até acabei falando do meu gatinho. Qual que é vocês que agora têm uma clínica especializada devem saber isso muito bem. Qual que é assim, porque a gente percebeu de um tempo pra cá que hoje é comum um animal apresentar um quadro de câncer, no caso, né? Eu lembro quando eu tinha uma cachorrinha há 200 anos atrás, que naquela época é que eu falava, o veterinário era aquele veterinário clínico geral, ele fazia tudo, fazia tudo, né? é. E não tinha o conhecimento que tem hoje. Então, qual que é o mais comum? Qual que é, vamos dizer assim, a gente fala qual que é a doença mais comum, não vou falar qual é a doença, porque é uma só, mas quais são os casos mais comuns? Qual que é, assim, o que mais aparece para vocês? Com certeza, em primeiro lugar, seriam os tumores cutâneos aí, tanto em cão quanto em gato, e neoplasia mamária também, é uma rotina muito grande. E entra aí também um pouco o linfoma, tanto em cão quanto em gato, tá? E aí os tipos muda de uma espécie para outra, né? Mas basicamente o tumor cutâneo é o que a gente mais atende ali na rotina. E uma coisa também, assim, que eu já comentei com outros veterinários aqui, você falou da mamária. Você acha que, no caso, eles falam muito que se houver a castração, ela dá uma ajudada, né? Ela ajuda. A evitar. Isso. Se for antes do primeiro cio, ela previne, sim, né, o desenvolvimento do câncer de mama, mas isso é bem individual hoje, tá? Antes a gente orientava isso para todas as todas as raças, mas hoje a gente já sabe que dependendo do porte do animal, é individual essa indicação. Então, hoje a gente já orienta a procurar o veterinário, né, fazer bem individualizado essa consulta para saber exatamente a indicação, se tem outras comorbidades, porque dependendo a fase que é feita essa castração, principalmente em raça grande, ele vai predispor esse paciente a ter outros problemas, principalmente ortopédicos, hormonais, ou até desenvolvimento de outros tipos de câncer. Tem que fazer uma coisa muito bem certinha, Isso. né? Então, hoje é bem individual, assim. Porque, é como eu disse, no caso da gente, né? Cada caso é um caso. exatamente. Mas no caso dos animais, cada raça é um caso, né? Exatamente. Não é? É. Porque até eu ia perguntar aqui pra vocês, existe uma espécie mais propensa a ele, a um tipo de, ao desenvolvimento da doença, no caso. Você fala uma Mas raça ou é uma raça, A né, no raça. caso, Pensando em cão, é que depende muito, a gente fala da moda da época. Né? Cada raça normalmente todo tem. mundo fala da moda da época, né? Exato. E cada raça tem a sua predisposição. Então, o Poodle vai ter predisposição a um tipo de tumor, o Golden, né? Mas como atualmente a gente vê muito, né, os Goldens aí, eu acho que hoje é o principal aí do nosso ranking ali. Jura? De atendimento. Sim. Com certeza. Tanto de pacientes ali até jovens, adultos e idosos. E por assim. que será que eles têm isso? É porque eles têm muito ou porque eles falam que o Golden parece avestruz, né? Ele come tudo que vem pela frente, não é? Então, tem alguma coisa a ver com isso? Por que ele tem essa predisposição, assim? Tem alguma explicação, alguma genética, alguma coisa? Seria multifatorial, né? Seria genética, seria questão ambiental, mas, assim, algo pontual para te falar é difícil, assim, a gente conseguir definir, sabe? A mesma situação de pacientes igual o Poodle, que é predisposto a ter o tumor de mama, entendeu? Então, existem essa predisposição genética de acordo com a raça, mas não tem algo pontual, assim, que a gente consegue definir. E já que a gente falou raça e espécie, me diz uma coisa, vocês tratam só
cão e gato, ou entra também algum animalzinho fora? Só cão e gato. Ratinho, Só cão e gato. cão e gato. só cão e Nossa gato. especialidade Às vezes, é de pequenos. os maiores não. Não. Nem os, né? Porque agora também, outra coisa também que tá chegando muito, aí vocês já podem pensar no caso. Né? Outra coisa que tá chegando muito são os animais, assim, exóticos, né? Sim. Porque agora tá com muito furão, começou ave, e Ave, elas também sim. têm, né? Obviamente. Tem. Os não convencionais. Né? Exato, isso tá vindo bastante. Tá. Já né? Antes era acho que o que mais não convencional que tinha era coelho, né? Mas, hoje não, eu já tive uma amiga que veio aqui, inclusive, e o filho dela tem uma galinha. Olha só. Certo? Então, bom, embora minha mãe há muito tempo até teve um pato, mas tudo bem. Mas hoje tem aqueles ratinhos, ratinho da Índia, sim. ratinho da Índia não, né? Porquinho da Índia. Então, isso aí Hoje também. tem até Tá vendo, menina? Você já clínicas. pode começar a pensar no caso, Hoje hein? tem até realmente. clínicas especializadas que só atendem Só os esse animais tipo de exóticos, paciente. no caso, né? Exatamente. E o tratamento? Como é que é feito o tratamento? Eu sei que depende de caso para caso Sim, também. Mas assim, no habitual, né? No comum. Como é feito o tratamento? Eu sei que vai ter que fazer a químio, né? Sim. Aí, Carla, depende realmente, né? A gente trabalha com vários tipos de serviços voltados para oncologia. Então, desde a consulta, quimioterapia, a eletroquimioterapia, que são serviços adjacentes, né? Que a gente faz em conjunto com outro... Corta. Aí, Carla, vai depender realmente da indicação daquele paciente, é muito individual, tá? A gente tem desde a consulta, a eletroquimioterapia, criocirurgia, que são outros serviços que a gente tem. Criocirurgia? Criocirurgia. É congelado. Isso, congelamento por nitrogênio, exatamente. Ah, que interessante. Conta mais, então. A criocirurgia, ela vai ser indicada para alguns tipos de tumores, principalmente para tumores de pele, tanto para tratamento, aquele tratamento único, ou para um tratamento em conjunto. Então, a crio e algum outro procedimento, tá? Certo. Tem a eletroquímio também, que é outro serviço que a gente também tem. E essa eletroquímio é? A eletroquímia é um pouco mais complexa do que a crio. Mas, basicamente, são alguns choquinhos, digamos assim, que a gente faz. Ou em leito cirúrgico, ou então como terapia única. Para ampliação de margem, quando junto com a cirurgia. Então, aí a gente já vai entrar demais. Mas é pra gente ter uma segurança cirúrgica mesmo, quando a gente faz uma ressecção de um tumor, por exemplo. A gente sempre fala em margem limpa, em margem ampla, né? Eu preciso tirar toda a celularidade que tem ali. Não pode restar nenhuma, senão esse tumor vai voltar a crescer no local. Novo, exato. Então, a gente acaba associando essas terapias. A eletro é uma delas. Então, pra gente ou fazer essa ampliação de margem, pra gente ter uma segurança cirúrgica, ou então como uma abordagem única. E elas conseguem substituir ou elas trabalham diretamente com... Porque aqui a gente mais conhece a químio, né? Assim, tem uma que fala assim, não, é só químio, é só essa, as duas trabalham juntas? Depende muito, depende do tipo Depende de tumor. sempre do estilo do tumor. Eu lembro Exatamente, que quando, é super individualizado. Quando o meu gatinho fez, o mesmo gatinho, ele teve em 2000, ele faleceu em 2015, mas não foi com o problema dele, foi de rim, porque no fundo a químio acabou sobrecarregando um pouco o rinzinho dele. Gato, você já viu, né? Sim. Então, mas quando eles tiraram o tumor, porque assim, vocês devem saber melhor do que eu, mas o gato, quando ele aparenta o negócio, já tá, né? Então, quando eu percebi, que eu percebi que ele tava indo muito na areinha, foi, por exemplo, que o bofo tá indo muito na areia. E já levei pros meus veterinários, que já estão comigo há muito tempo. Ele pegou, já fez, olhou, falou, olha, já fez o raio-x, falou, vai ter que tirar, vamos tirar, não vou nem pensar, porque era bem grande, eles limparam. Aí, quando terminou a cirurgia, ele falou pra mim assim, olha, a gente limpou tudo, mas eu aconselho a químio, porque a gente... E se uma saiu andando por aí? Uma célula. Então, ele fez a químio, que é assim, acho que vai de... Você, depois que ele fez, acho que ele fez, acho que foi uns 5 meses, mais ou menos, de 20 em 21 dias, de 21 dias. E aí era assim, né? Uma semana, fazer exame de sangue, vai fazendo os exames isso. até... E aí, graças a Deus, não... Infelizmente, eu perdi, mas não foi. Mas ele foi, tanto que ele é um dos... Até hoje, eles usam ele de exemplo, porque ele foi muito bem sucedido. E era uma coisa bem no começo, né? Sim, inclusive, depois perfeito. o próprio veterinário se especializou. Já estava fazendo o curso de especialização e agora ele também é especializado em oncologia também. Mas é legal saber, porque a gente não conhece esses outros que vocês têm. Por isso que é bom uma clínica especializada, porque aí já começa a ter outras coisas. São menos comuns, digamos assim, né? E você falou, na hora que você falou que tem cannabis...
Sim. Que essa, essa também é interessante, porque hoje em dia está sendo muito utilizada, né? Sim, sim. A gente trabalha com terapia canabinoide, eu fico responsável aí pelos atendimentos. A gente trabalha bastante com paciente oncológico, então controle de dor, controle da celularidade tumoral também, paciente de paliativo ou não, e outros pacientes também que necessitam da terapia. Então eu tenho especialidade para trabalhar com outros pacientes também, não só com os pacientes da oncologia. Então pacientes que têm crise convulsivas, dores ortopédicas, outras patologias aí a gente Ela entra atende então nisso também. daí. Ela entra aí. Quando tem aí a indicação, né, a gente consegue trabalhar com esses pacientes também. Porque começou, deu muito bafafá, né? Principalmente para os humanos agora, mas é bem interessante saber que ela está sendo utilizada e que as pessoas podem procurar porque tem. Com né? certeza, com certeza. O acesso é mais fácil hoje, né? O acesso é mais fácil. Agora tá chegando, né? Agora a gente tá conseguindo ter bastante pesquisa, bastante estudo, e nos animais também. Então é bem interessante o tratamento com eles. Praticamente vocês já me responderam outro, que eu prefiro como é feito o tratamento, mas pelo que eu percebi aqui com vocês têm muita coisa interessante pra gente saber. Tem. Tem de tratamento lá dentro. Tem. Além disso, por exemplo, eu tenho um animalzinho que tá quando tá já com câncer e tudo, aí ele você já sabe, já fez o tratamento, vamos supor que ele fez o tratamento, mas a gente já tá velhinho, já sabe que vocês também acompanham essa parte, dão essa parte que a gente fala que é a preventiva também, com certeza. Né? Tem a parte toda de nutrição, porque agora está entrando muito, que eu também a gente já teve aqui também muita nutricionista. Está entrando muita parte de nutrição para acompanhar o que vocês acham disso? Você acha que é legal? Existe deve fazer? Qual que é o conselho de vocês que mexem com essa parte? Com certeza. A nutrição faz parte, né, do tratamento. Tanto um paciente que tá aí fazendo tratamento quimioterápico, ou até um paciente que já passou por essa fase, né, e tem ali a doença instalada. Então, é sempre interessante a gente ter o acompanhamento com a nutricionista, né, e a gente tem nossos colegas de profissão que fazem acompanhamento junto com a gente. Vocês já tem também o pessoal que vocês já indicam. Já indicam, sim, ótimo. com certeza. Mas, assim, é sensacional. Ainda mais pacientes, né, oncológicos, a gente precisa tomar um cuidado mesmo com a nutrição deles. Porque existem por exemplo, o Boff, quando fez, ele não teve, ele fez todas as químios, ele não teve nenhuma reação. Olha, que nada. beleza. Nada, Ótimo. não teve nada. Não caiu pelo, não caiu nada. Olha. Mas tem outros que tem reação. Né? Mas isso é interessante, então, Carla. Porque, assim, a gente acha, quando a gente fala em quimioterapia, assusta, né? Exatamente. Quimio-onco é péssimo, ninguém gosta de estar ali. Exatamente. E a gente pensa que todos os animais vão ter efeitos colaterais, e é o contrário. Na verdade, a minoria tem efeitos colaterais. A maior parte vai que vai, e vai bem, viu? Então, isso é muito importante, porque eu acho legal vocês falarem sobre isso, porque até hoje, por mais que a medicina esteja extremamente, assim, lá em cima, a palavra câncer, o pessoal já... Nossa, já falou, já dá com a vela na mão. Exatamente. Né? É verdade. Então, realmente. isso. Eu tive uma amiga também, que é a cachorrinha dela, eu esqueci a raça, mas até eu tenho uma amiga que tem uma igualzinha, que é uma preta e branca grandona, ela é bem grande, ela parece um lobo. Assim, um lobo, mas de pelo curto. Ela teve ela apareceu um tumorzinho nas costinhas, próximo assim, mais ou menos do ânus que ela teve, e não acabou dando certo. Eu indiquei na época, não tinha também, vocês ainda não tinham onco, não. Eu indiquei o meu veterinário, que ele e ele fez o tratamento, já ela ficou meio assim, fez o tratamento dela, também não teve nada, ela tá super bem. Então, uma coisa que eu quero que vocês falem, principalmente pro pessoal, é que não é para assustar, é se diagnosticar, levar, como é que é feito o tratamento, sabe? Tirar aquela coisa e falar, meu Deus, nossa, vai morrer. Não, muito pelo contrário. Vai ter uma sobrevida muito melhor, porque vai ter um tratamento muito bom. Então, acho que é legal vocês darem essa explicação pra gente, pra quebrar esse tabu. Né? Assim, a gente fala muito comparar com doença crônica, né? Então, assim, o paciente, ele tem o câncer, pode ou não, né, chegar à cura, mas se não chegar à cura, a gente tem um tratamento todo que vai controlar a doença e dar essa qualidade controlar, de vida. isso é muito bom também. É a mesma situação, o paciente que é cardiopata, né? Ele vai ter essa cardiopatia o resto da vida dele, é uma doença crônica. É que nem o diabetes. Hoje eu tenho um gatinho diabético e se ele controla não vai ter totalmente. Cura, mas ele vai controlar aí ao longo da vida. É a mesma ele tem uma vida normal. A gente tenta comparar exatamente nesse sentido, né? Ser uma doença crônica para minimizar, inclusive,
essa questão que você falou, esse sentimento de morte, né? Exato. De que, nossa, ele já tá no fim da vida. E não é assim, né? Não. A gente tem pacientes que a gente acompanha há muito tempo lá com a gente. Inclusive, os estagiários, né, chegam e uma das impressões que eles sempre falam é: nossa, eu achei que eu ia acompanhar muito eutanásia. É verdade, E eles praticamente não acompanham. Sim. Porque isso ainda é muito tabu. É. A pessoa tem muito medo, Tem. né? Tem muito medo. E assim, por exemplo, qual é o conselho que vocês dão para uma pessoa... É lógico que a gente tem que ver... Bom, isso é o seguinte, que a gente tem que levar no veterinário todo ano, tem que fazer um check-up, principalmente quando chega no 7, né, acima do 7, mais ou menos, tem que fazer aquele check-upzinho que todo mundo faz, enfim. Mas eu sei que tem muita gente que não faz isso, tem gente nem... A gente até falou aqui sobre vacinação, né, que tem... Qual é assim... O que o tutor tem que perceber para falar, peraí, tem alguma coisa errada e eu tenho que verificar isso? No caso, por exemplo, é lógico, você percebeu um tumorzinho, esse é o mais fácil que a gente tem, né? Pega ali e vê. Mas, por exemplo, no meu caso do meu gato, não foi isso. Né? Tem alguma coisa que vocês podem aconselhar uma pessoa a prestar atenção? Se alguma, né, uma sugestão, por exemplo, e hoje, como vocês são especialistas, tem o de pele, tem o, né, a de mama. O que a pessoa pode perceber para já entrar em contato, no caso, com vocês? Na verdade, assim, existe isso que você falou, né? Existe o check-up, assim como nós, né? Eles devem passar. Mas nem todo mundo faz, né? É. Como tem muita gente também Também não que não faz. faz. Exatamente. Assim como nós também. É. Então, o ideal, né, seria esse cenário de todos fazerem check-up anual, né? Que seja, de repente, tá mais idosinho, fazer um pouco mais frequente. Exato. E aí, perceber, né, de repente, ali pelos exames, algo diferente que levanta essa suspeita. Como nem sempre, né, acontece dessa forma, a gente acaba recebendo animais, às vezes, que o próprio tutor, né, teve essa percepção, ou de palpar, de perceber ali algo diferente, ou algo na rotina que mude. Então, vômito persistente, diarreia, de repente, apatia, dor, né, às vezes um aumento de volume ali que tá estranho. Então, qualquer sinal diferente a gente fala que deve ser investigado e, consequentemente, a gente pode ter envolvimento neoplásico. Exatamente. Tá? A partir daí, então, né, desse tutor que é mais atento e consegue ter essa percepção, Carla, a gente consegue, às vezes, detectar a doença muito precocemente, tá? E isso é o que vai fazer a diferença. É a prevenção, né? A prevenção, hoje em dia a gente tá falando que a prevenção é tudo, né? Sim. É tudo. Então, assim, existem, como a Dayana falou, os fatores externos que contribuem para alguns tipos de neoplasia. Porém, existem tipos que dependem da genética, e isso não tem como a gente controlar, né? Exato. Então, a partir do momento ali que houve o desenvolvimento, o importante é seguir o tratamento correto, da melhor forma correta, com as terapias, como a Thaís falou, né? Hoje a gente tem várias terapias que dá para usar, inclusive associadas, que seriam o melhor resultado, o melhor sucesso. O bom hoje é que você pode usar mais de uma, né? Mais de uma. Com certeza. Geralmente a gente faz isso. E o que a gente percebe, assim, então, existem vários tipos e a gente não precisa escolher um tipo, né? Hoje a gente consegue fazer combinações de terapias para que a gente consiga ter maior sucesso naquele tratamento. Esse é o nosso diferencial, na verdade, né? Que a gente consegue ali concentrar tudo num único local. E aí, cada uma ali com a sua percepção, né? O seu olhar ali. A gente discute os casos, né? Todos os casos ali são realmente debatidos ali para definir. De repente, eu não tive uma ideia que uma das meninas tem, aí a gente faz a combinação e define o melhor tipo de tratamento para aquele animal, tá? E uma coisa também que o que você ia falar, Laís? Não. E uma coisa também que você falou, que eu vou já entrar, que eu lembrei de uma amiga minha. Eu tive uma amiga que a cachorrinha dela foi diagnosticada e ela não quis fazer a químio. Porque é outro negócio, o pessoal tem medo da químio, né? É o Como nome. a gente acabou de falar. O pessoal tem medo, se você chegar um paciente que não quer fazer a químio, vocês têm um outro paliativo para ele? Tudo é conversado. Tudo é combinado, né? Nada é imposto, nunca. O que a gente quer é trazer qualidade de vida para esse paciente. Então, mesmo que por vários outros fatores já ocorreu com a gente, né? De tutores chegarem, olha, a minha mãe, por exemplo, faleceu de câncer e fez quimioterapia, foi muito complicado. E sofreu, né? Sofreu. Então, eles acabam associando e é complexo mesmo, a gente tem que entender isso. A dor do tutor também, né? De estar passando por tudo isso, de ter o contexto familiar,
isso é muito importante. Então, a gente sempre vai ter algo pra oferecer, a gente sempre vai ter algo pra fazer, né? Nem se for um tratamento pra dor, a gente vai fazer. O que a gente quer é trazer qualidade de vida pra esse paciente. Na verdade, é isso que a gente preza, é a qualidade de vida, independente aí da onde a gente vai caminhar, né? E são vários os caminhos que a gente pode percorrer, sim. Não necessariamente a gente precisa ir pra um tratamento cirúrgico ou quimioterápico. Tudo é conversado, os caminhos são dados e a gente define tudo junto, mas com certeza. O legal de hoje, principalmente quando a gente vai para um lugar como é o de vocês, é isso. Porque tem pessoa que não adianta. Olha, por exemplo, a gente tem que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar uma patinha, a pessoa não quer. Sim. Então, isso aí é bom. Embora eu acho que existem casos também que vai falar, olha, não tem jeito, tem que ser assim. Senão não vai ter jeito, Isso que né? eu ia te falar. Às vezes a esse gente que é o- tem... esse na que é o teoria existe a problema. indicação, mas na prática, de repente, É. assim, a amputação, né, que você citou, por exemplo. Existem indicações para amputação. Então, você tem que ter certeza, não certeza, mas você tem que ter pelo menos o bom senso de que esse animal... É possível ele conviver com as outras 3, né? Pensa que o peso vai ser distribuído no que restar. Então, a gente tem a indicação na teoria, mas na prática você tem que avaliar o paciente como um todo, né? Ver as outras comorbidades. Então, como a Dai disse, tem paciente que é cardiopata, diabético. Bom, isso aí Um Golden, por exemplo, uma raça grande, às vezes tem uma displasia, né? Coxofemoral, que é um problema ortopédico bem comum. Então, você tem que avaliar como um todo e definir se existe a indicação para aquele paciente. Por isso que é individualizado mesmo. Sim. Porque, de repente, nem a gente, né? Mesmo indica, assim, no sentido de forçar, né? Assim, aquele tratamento, né? Reforçar, na verdade, a indicação, né? Como a Tá disse, não, nada é imposto, tudo é conversado. Mas existem pacientes que tá bonitinho, assim, você fala, esse tem tudo para dar certo, esse tem a indicação e o tutor, às vezes, não aceita. E tem o contrário, às vezes o tutor, assim, super disposto, nenhuma limitação pro tutor, mas o paciente em si não tem permite, como. né? não Então, tem permite. as duas situações. Isso tudo a gente avalia, tá? E A não é gente- porque uma coisa ou outra não aconteça que a gente vai deixar de dar o suporte ali, né? Sim. A gente fala que a gente não trata câncer, né? A gente trata paciente. Então, a gente trata paciente, a gente trata família. Então, tudo isso... Não, né, mas eu acho que dependendo, você tem que tratar mais a família. dependendo. Porque eu sou meio neurótica. Mas hoje Mas é a realidade, é isso mesmo. mesmo. É Hoje é difícil. assim. Eu sei porque até a endócrino dele veio aqui. Ela deu uma entrevista pra gente, a endócrino do Peter, né? Então é assim, de vez em quando ela não responde, fala, ai, doutora Cristiane. Mas é assim mesmo, a gente mas tem é. que entender, né? É. Porque a gente também ama os nossos. Lógico. Então a gente sabe como vocês amam os de vocês também. Não, e muitas vezes até é difícil, porque hoje o animal, a gente sempre fala isso aqui toda vez, ele deixou de ser aquele animal que ficava no quintal. Com Hoje ele faz certeza. parte da família. É filho. Mudou, né? Então, ele, a mesma preocupação, né, que você tem, você passa pra ele também. Sim. Então, a gente deve lidar com, até um dia eu brinquei, não sei se foi com o Júlio, eu brinquei, ele falou assim, não, tem gente mais chata que você foi, nós conseguiram achar? Então tem. Mas é verdade, porque deve ter muita gente, assim, meio, né, e o importante hoje de falar de uma doença como essa, é importante é isso, é vocês passarem o quê? Segurança, passar que pode ter, que pode curar, ou se não, como vocês mesmos falaram, vai ter uma condição de vida melhor, não é? Com certeza. Não é? Então isso aí é muito importante, porque sempre foi, e eu acho que ainda vai, por muito tempo, vai ser um tabu ainda. Com né? Não só ele em si, mas o tratamento em si. Sim. E hoje, sim. por exemplo, eu já tinha tratamento aí que eu já nem sabia que tinha. Sabe, esse negócio da crio já é novidade pra gente. O que você falou do eletrochoque. eletroquímio. Porque a gente tá acostumado mais com o quê? Químio. Sim, Né? sim, A primeira sim. coisa que vem na cabeça é químio. Não é? Que é o que causa o medo, O impacto, né? O impacto. é o impacto, é o Sim. impacto, E hoje exatamente. muitos tumores, assim, existem alguns que remoção cirúrgica eficaz, tudo feito da maneira correta, muitas vezes também nem tem indicação, né? A gente faz o que a gente chama de estadiamento do paciente, que é colocar ele num estágio mesmo ali da doença, onde que ele se encontra, onde ele se encaixa, e dependendo, se é muito precoce, como eu disse, a gente acaba nem tendo, às vezes, a indicação da quimioterapia em si. De repente, esses outros tratamentos, eles são eficazes ali do controle da doença e o paciente segue acompanhamento só. Por exemplo, muitas vezes a gente tem aqueles câncerzinhos de pele que é super simples, você vai lá no dermatologista, ele tira, acabou, não tem nada. Exato. Vocês também devem ter, porque tem, a gente fala assim, tem. mas tem câncer de pele? Tem, né? Opa, opa, se tem. Porque tem a gente tem protetor solar pros cachorrinhos, Exatamente. pros gatinhos, pros bichinhos em si, Sim, né? A gente com brinca, né? O certeza. sol é o mesmo para todo mundo. Pra Isso todo é mundo, bom também é. vocês falarem, Então, porque
porque tem pessoa que acha que não. Não, Né? Eu já vi vários, todo mundo passeando aqui em Ribeirão, que é um Isso. lugar muito frio, não? Ah, sim. Passear meio-dia, né? 1 hora. No cara tem um pezinho, Fora a essas outras patinha questões, dele. Exato, Então, é. isso daí é importante também, falar que tem que ficar atento. E aonde mais aparece no caso dos animais, o câncerzinho de pele? Ó, geralmente a gente tem bastante em região de barriga, né? Que é uma região ali que não tem tanta cobertura de pelos. Então a gente tem bastante exposição solar ali. E eles amam ficar com aquela barrigona pra cima, né? O meu Tostando gato no sol. adora. Ah lá. Adora. Eles gostam do que não pode, Sim, é normal. No caso de gatos, às vezes na pontinha da orelha. É claro que pode acontecer ali na região dorsal, que é em cima, né? Nódulos cutâneos também. Mas as regiões que a gente mais pega tumor de pele é realmente região de barriga e pontinha de orelha. E é bom também usar o protetor, né? Protetor, com certeza. Super indicado. Ainda Ainda mais mais pacientes clarinhos, que tem pouco pelo, É, né? e muitas vezes no calor também. No calor o pessoal tem mania de raspar eles inteiros, deixa os coitados pelados Sim, e mais anda no exposto, sol com é. eles. Então tem que ver isso. Eu tenho uma amiga que tem o Sphinx. Sei. Esse é um que tem que tomar um cuidado violento, né? Tem. Não Ele tem tem. proteção, tadinha. É. Não. Eu tenho uma amiga que ela tem 5. Nossa. 5 ou 4. Gosta E, mesmo. e que eu tenho a legal. Lívia, que também que é comportamental, né, de felino, ela tem 1. Mas ele é bem... Porque você vê, a pelezinha dele é ele não tem totalmente proteção exposta. nenhuma. É. Nenhuma. É totalmente exposta. mesmo. Sim. Bom, e aí, bom, eu acho que vocês já falaram quase tudo, mas qual o conselho? Bom, vocês já deram, né? Qual o conselho para a gente fazer uma prevenção da doença? Eu acho que é isso, fazer, Acompanhamento, como vocês já checar. falaram. Diagnóstico precoce é Uhum. o segredo, né? Identificar a lesão ali, né? A doença o mais cedo possível, que é onde a gente tem a chance de conseguir cura mesmo. E é bom também a alimentação correta. Assim, com certeza. também. Com Todo certeza. esse Esses cuidado. fatores, né? Isso. Que aí entra de um estado geral mesmo no paciente. É que a hora que ele chega pra gente, né? Acaba ele já tem a doença. Mas pensando aí ao longo da vida ter uma alimentação, né? Balanceada, com boa ração. Hoje, né? Que tá... Não é na moda porque isso é importante, né? Tem a dieta natural, que é muito Natural, boa hoje, já né? falamos dela Passar, também. né, pelo nutricionista, Uhum. tudo isso é importante. E cuidar, né, do paciente de modo geral. E uma coisa também que eu acho importante, que também deve falar aqui, que eu acho que a gente faz muito isso na gente mesma, é seguir o tratamento, né? Ah, com certeza. Isso é importante. Porque muitas vezes fala só, tem que vir, mas não dá, pai, mas hoje eu não posso. Não, eu acho que isso aí tem uma constância, principalmente no tratamento como esse, tem que seguir direitinho. Com certeza. A Que gente faz a frisa diferença, essa né? importância, bastante. A gente bate nessa tecla com os tutores, porque protocolos de Comprometimento, né? químio, né? Ele demanda exatamente de intervalos certos, exames que precisam ser feitos, né? Tudo certinho. A questão, né, de cirurgia, fazer todos os exames pré-operatórios, tudo isso para a segurança do paciente mesmo. É um comprometimento, né, que a família tem que ter conosco, né, e com o paciente também. E você já tem vocês já fazem tudo lá, né? A cirurgia, tudo. a equipe Sim, toda. sim, Ai, sim. que ótimo, isso é Químio, melhor ainda, né? consulta, cirurgia, o procedimento cirúrgico, né? Caso seja indicado. A eletro e a crio, se for indicado também. Isso é muito legal, viu, É gente? muito Acho que legal. depois eu vou ter que trazer vocês aqui de novo para vocês explicarem mais específico. Ah, a gente vai Sobre a adorar. Eleta, a Crio e a Cannabis. E a cannabis, isso, a Essa gente aí conversa. é muito bom. Que o paliativo é outra palavra, né, que assusta. Todo mundo acha que paliativo é final de vida, né? Exato, mas nós vamos Não dar um é, paliativo que ele gente? vai morrer mesmo, não é Ah, assim? não é. E não é mesmo, né? Não, Muito pelo contrário. imagina, eu tenho Você vai paciente dar um com 3 paliativo anos. para melhorar a qualidade. qualidade, Hoje a gente está perfeito. falando muito de qualidade de vida. Qualidade Mudou de vida é o que a muito, gente quer. qualidade de vida. Sim. Muito, muito, Sim. muito, Isso muito. Sim, e eles vivem muito bem. Até a gente fez um vidinho pro marketing, eu acho que vai sair aí no nosso Instagram. Eu tenho um paciente de paliativo que tá há 3 anos comigo, fazendo paliativo, um cão. Então é muito tempo, assim, a gente acha que paliativo, mês que vem, a sobrevida é super curta, a gente vai perder esse paciente. Não, gente, não Porque se preocupem. a gente tem aquela ideia que vem de muito tempo também, que eu falo, quando ainda ele era aquele tabu, falava assim, nada vai resolver. Então a gente vai dar um paliativinho, porque Ah, assim, sim, ele sim. não vai sofrer Não vai tanto sofrer. até chegar lá. E não é isso Não, mais, não gente. é, não é. Tem nada a ver. Nada a ver. Então, é isso que a pessoa também tem que entender, que não, você dá um paliativo, vamos dar esse paliativo aqui, porque ele vai ter uma condição de vida muito melhor. Exatamente. Né? Pra que ele vai Começa- sentir, por exemplo, pra que ele vai mancar 3 vezes por semana se ele pode ficar sem mancar nenhuma vez? Então é mais ou menos Exatamente, isso, não é? exatamente. Começa na consulta ali já, né? Exato. Sim. Com Então, certeza. é que a gente não fica, né, frisando isso pro cliente. Ele vai achar realmente relacionar final de vida, né? Exato. Acha que a gente está condenando ali o animal. Mas Aham. o paliativo, muitas vezes, né, no nosso caso, que já chega o paciente oncológico, ele já começa ali na consulta.
Então, dificilmente o paciente vai sair dali sem nenhuma recomendação, nenhuma receita, né? Nem que seja, como a Thay disse, para dor, a questão da terapia canabinoide, que também ajuda bastante, né? Proliferação tumoral, questão de dor crônica. Então, na consulta você já começa esses cuidados que estão relacionados ao paliativismo e aí o paciente já começa a melhorar a condição, né? E todo mundo, assim, que fala, né, que expõe isso pra gente, chega com esse preconceito que todos têm. E aí, a hora que passa pelo atendimento, que a gente esclarece tudo isso, que dura mais ou menos ali 1h30 nosso atendimento por cada consulta, né, por paciente. Sai com essa impressão, nossa, tô muito mais aliviado, né? Exatamente. Tô entendendo agora o que tá acontecendo, então... E uma coisa também, importante. tem pessoas que já levam, até eu tava assistindo, eu gosto muito de assistir aquele, quer dizer, eu assisto porque meu marido é louco, né, pro Veterinário das Montanhas, então, que ele fala, tem pessoas que chegam, teve uma pessoa que ela teve um problema, não sei, com um cachorrinho, o que foi, eu não lembro agora o que era. Não foi ele não, foi a Jennifer que falou assim, que pessoas que ligam, tá com problema no parto, depois de 2 dias ela liga, olha, acho que deu problema no parto. Não. Então tem pessoa também que já leva o animal, que já tá num estágio Exato. que realmente, aí entra o paliativo mesmo, por fim, né? Sim. Porque não tem. Então a pessoa também tem que saber o estágio que ele se encontra e o que é o melhor para fazer. Sim, o momento, Não é? com certeza. Exatamente. Você Perdeu, fala, eu né? fui lá, não deu, resolveu. Não é também? É, tem que saber, também tem isso É também. individual. Que vocês também têm que tomar muito cuidado, porque o pessoal que chega, mas eu fui lá e ninguém resolveu. Lógico, porque tem que fazer o consulta, Exatamente. ver onde que tava. Pra você ter uma ideia, eu sempre uso o Buff de exemplo, porque quando ele começou com isso, eu peguei ele no primeiro dia. Sim. No primeiro dia que eu comecei que ele correu, eu já liguei para os meninos. É isso aí. Que ele fez o exame, ele falou assim, ele falou que tava tão o tumor estava tão duro dentro já que foi na bexiga dele, que ele falou que quando eu fazia o exame de ultrassom, que pedia para fazer aqueles exames que depois começa, né, o meio, né, que eles tinham que fazer ultrassom, ele como é que fala, a costura que ele fez aparecia. Ele falou, tive que fazer. Ele falou, não estava dura, ele falou. Parecia uma parede. Entendi. Quer dizer, se eu for analisar, eu já peguei ele, já estava avançado, porque ele não tinha me mostrado. Sim. Mas quando ele Mas manifestou- ele conseguiu raspar, conseguiram e ele se recuperou. Quer dizer, existe sempre uma luz no fim do túnel, né? Sim. Não, com certeza. E Então- ninguém melhor do que os tutores para perceberem mudança de comportamento. Ninguém. Vocês e nós, né, que nós somos também, somos as melhores pessoas, assim, para entender que mudou o comportamento. Ai, tá moadinho hoje, parou de comer. Não é normal, né? Não é normal mudança de comportamento repentina. Exato. Então, justamente, é o que a gente precisa, né? Que os tutores prestem atenção em casa e, se necessário, já levem para um veterinário pra gente encaminhar aí para onde vai. Se vai para um especialista, para oncologia, talvez, né? Então, e a gente que é mãe de gato, o grande problema é esse. Com certeza. O grande problema é esse. Porque o Peter, eu percebi que o Peter também percebi da diabetes, porque ele começou a comer demais e a emagrecer. Eu falei, mas que olha, diabo. Ele tá comendo demais, tá emagrecendo? Aí fui nele, fizeram os exames, acharam já a glicemia um pouquinho alta. Aí já me indicaram uma endócrino e agora ele tá fazendo tratamento. Já tá com ele tá com 2 anos, já fez 2 anos de tratamento. Então, isso ótimo. tá maravilhoso. Pra arrancar principalmente o negocinho que eu coloco pra medir, eu tenho que colocar ele, chamo ele de baiano, porque eu coloco, depois eu boto uma faixa, porque senão no dia na primeira vez que a gente era, né, marinha de primeira viagem, Sim. ele arrancou. E no mesmo dia 3. Meu Deus. Porque a gente não sabia, até a médica chegava e falou assim, não, pode botar um pouquinho de Super Bonder que não tem problema, Super Bonder não. Que a gente conseguiu parar, porque senão, e aí eu comecei a amarrar, porque ele só arrancava e tchau. Eles tiram. Ainda E mais hoje gato. ele tem uma vida extremamente comum, normal. É isso que é É importante. isso mesmo. Como o Buff teve também. Uma vida Sim. normal. Bom, meninas, eu acho que vocês esclareceram muito. Espero estar com vocês de novo aqui, né? Para certeza. saber depois mais disso. Conte daí. conosco. Exatamente, que isso é ótimo. E agradecer pelo tempo de vocês, pela presença de vocês. E é isso, gente. Então aquele conselho. Prevenção é tudo, né, meninas? Exato, Prevenção é tudo. Fica de olho no seu animalzinho. E lembrando o seguinte, que se um dia, caso acontecer, tá aí uma clínica especializada. Lembrando que tudo tem solução, né? Tudo tem solução. É isso. Bom, gente, então foi mais um Pod Pets, o nosso podcast. E espero vocês no próximo. Até mais.